Vamos fazer um pequeno resumo sobre as leis de Newton. A primeira lei de Newton afirma que se a resultante das forças de uma partícula for igual a zero, não há motivo para a partícula acelerar, frear e ou descrever curvas. Ou seja, a aceleração da partícula será zero em relação à Terra. Ela estará ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra. Se estiver em repouso, nós podemos dizer que ela está em equilíbrio estático. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, nós podemos dizer que ela está em equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, esta bola está em repouso em relação à Terra. Ela está sob a ação de duas forças. Vamos considerar a ação do ar. Duas forças. A força aplicada pelo planeta, que é a força-peso, e a força aplicada pela minha mão. Como ela está em equilíbrio estático em relação à Terra, em repouso, nós podemos dizer que a força aplicada pela minha mão é vertical dirigida para cima e anula a ação da força-peso, que é vertical dirigida para baixo. A resultante dessas duas forças é igual a zero. Isso continua valendo se a bola estiver se movendo em qualquer direção em trajetória retilínea e em movimento retilíneo, portanto, e uniforme. Então, se a resultante das forças sobre um corpo for igual a zero, necessariamente esse corpo, desprezando suas dimensões, estará em equilíbrio, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Agora, e se a resultante das forças sobre um corpo for diferente de zero? Bem, aí nesse caso, o corpo pode acelerar, frear e ou descrever curvas. Ou seja, haverá alteração da sua velocidade vetorial. Lembrando, a velocidade vetorial é sempre tangente à trajetória. Muito bem. Vamos pegar um caso bem específico. Quando lançamos essa bola verticalmente para cima, depois que ela sai da minha mão, ela fica sujeita a uma única força. Sim, esta força é a interação entre ela e o planeta. É a força-peso, que é sempre vertical e dirigida para baixo. Portanto, quando lançamos o corpo e ele sai da minha mão, a única força que nós estamos admitindo atuar sobre o corpo é a força-peso, logo ela é a força resultante. Para onde aponta a força resultante, apontará a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. No caso da força resultante ser a força-peso, a aceleração provocada é chamada de gravidade. A gravidade, portanto, é sempre vertical, dirigida para baixo, e tem intensidade que independe da massa do corpo. A experiência nos mostra que um corpo sujeito apenas à força-peso terá uma aceleração que independe da sua massa, a aceleração da gravidade. Então, por exemplo, qualquer corpo que for lançado aqui nas proximidades do planeta, sem resistência do ar e ficar sujeito apenas à força-peso, terá a mesma aceleração, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, vertical e dirigida para baixo. Ok, e se sobre o corpo atuarem diversas forças, além, por exemplo, da força-peso? Bem, aí podemos trocar todas as forças por uma força equivalente, que provoca a mesma aceleração que o corpo possui. Para se encontrar essa força equivalente, somamos vetorialmente as forças. A regra mais básica de soma de forças é aquela em que nós colocamos a origem de um vetor na extremidade do outro, sucessivamente. E ligamos a origem do primeiro com a extremidade do último, obtendo assim a resultante. Se tivermos os valores das forças que agem sobre o corpo e as angulações dessas forças em relação à vertical e à horizontal, podemos, mediante a geometria, determinar a intensidade da força resultante sobre o corpo. E se conhecermos a massa do corpo, podemos determinar a aceleração nele provocada. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. É o que diz a segunda lei de Newton. E a força resultante é obtida pelo processo de soma de vetores. A terceira lei de Newton nos diz que força é a interação entre dois corpos. Então, quando um corpo A interage com o corpo B, B, no mesmo momento, interage com A. Então, as forças na natureza se manifestam aos pares. Esses pares são chamados de ação e reação. Pela terceira lei de Newton, nós temos que a ação e reação possuem mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade, porém aplicada em corpos diferentes. Daí, a ação e reação não se anularem.
Então, quando eu aplico uma força nesta bola, eu a deformo. E a bola aplica uma força no meu dedo, que também deforma o meu dedo e impede que ele continue deslocando na direção da ação da força que eu aplico, acelerado. Essas duas forças têm a mesma intensidade, mas estão em corpos diferentes, produzindo efeitos diferentes. E é isso. Tente fazer as questões que existem nesse simulado de dinâmica das leis de Newton e depois veja a resolução de cada uma delas. Boa sorte!